Nós que vivemos aqui no Brasil, nós estamos muito acostumados com a chamada experiência mediúnica. Isto é, a experiência das pessoas que têm a sensibilidade para permitir com que outras inteligências não físicas, isto é, que não estão com o corpo físico, possam se comunicar usando a parte do sistema nervoso central e dos meios, enfim, de expressão e de comunicação do chamado médium. Hoje, modernamente, se fala muito dos canais. A canalização é normalmente um evento diferente, ele tem natureza diferente da atividade mediúnica clássica, como ela é conhecida, por exemplo, dentro da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. O Brasil é pródigo de médiuns, de excelentes médiuns, pessoas que com muita humildade desenvolvem essa notável capacidade de permitir com que inteligências não físicas possam se comunicar usando voz e usando também os recursos intelectuais do próprio médium. É uma mecânica complexa do ponto de vista físico, neurológico e hiperfísico também. Não cabe aqui nessa nossa rápida conversa explicar como isso se dá. No entanto, é um recurso extraordinário na medida em que aproxima a humanidade física de uma outra humanidade que nos parece tão distante, no entanto não está distante, que é aquela humanidade que está sem corpo físico, isto é, os nossos mortos, os nossos desencarnados, e também as criaturas humanas que, por natureza constitutiva, eles não têm corpos físicos como nós temos. Vive, portanto, numa outra dimensão de realidade, num outro planeta que é concomitante ao planeta Terra e que é chamada, por exemplo, dentre outros nomes, de Amala. Amala é a dimensão não física da Terra, onde habitam civilizações elaianas, né, ou que outros preferem chamar também os Elohims, né, que são criaturas que, como nós, vivem em estruturas organizadas, sociais, etc. A comunicação com essas criaturas sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. A humanidade sempre desenvolveu, de alguma forma, esses recursos que permitem o estreitamento dessas relações. Nem sempre de uma maneira transparente. Hoje, por exemplo, no Brasil, é muito comum a prática da atividade mediúnica intermediada por arquétipos, isto é, por imagens ou máscaras ou vestuários, vamos dizer assim, que permite uma adequação cultural entre a entidade comunicante e a cultura dominante onde o médium, enfim, vive. Por exemplo, vou falar de uma tradição muito comum no Brasil, porque ela nasceu no Brasil, ela é uma derivação do espiritismo, segundo Allan Kardec, que é chamada Umbanda. Essa palavra quer dizer aquilo que vem do que é indivisível. A Umbanda trabalha com uma série de arquétipos de sabedoria popular, como, por exemplo, o preto escravo velho, ou a preta velha, né? O índio, o caboclo, a criança, dentre outros personagens que parecem servir de pano de fundo ou de máscara para que essas entidades de outra dimensão possam se comunicar usando desse vestuário, dessa aparência e com um vocabulário muito próprio, como por exemplo o índio, né? Às vezes essas entidades se comunicam através do médium, tendo comportamentos, práticas e até cobrando um vestuário que lembra o índio e falando usando de uma sabedoria que é característica dessas culturas, as culturas indígenas.